Meus irmãos, bom dia e a paz do Senhor Jesus a todos nós. Glória a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo aquilo que Ele é em nossas vidas. E hoje nós chegamos ao nosso 8º vídeo, que está em Jó 31, versículos 33 e 34, que a palavra do Senhor diz o seguinte: Se como Adão encobri as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio, porque eu temia a grande multidão, e o desprezo das famílias me apavorava, de sorte que me calei e não saí da porta. Amém. Jó aqui nos dá um grande exemplo de um homem de Deus. Jó estava dizendo assim: em momento nenhum eu encobria os meus erros e minhas falhas, porque eu temia a opinião das pessoas. Adão, nós sabemos que quando Deus chamou Adão, ele e Eva se esconderam, e então o Senhor disse: por que vocês se esconderam? E eles falaram então que é porque estavam nus. E então nós sabemos que Deus disse: por que? Quem foi que disse a vocês que vocês estavam nus? Por acaso vocês comeram do fruto da árvore que eu disse que não comessem? Né? Ou seja, eles já foram ali tocados por Deus a relembrar que tinham desobedecido ao Senhor. E diante disso, então, eles temem, Senhor, nós estamos nus, por isso que nós não podemos aparecer diante do Senhor. E então nós sabemos que Adão e Eva tinham desobedecido ao Senhor em um dos mandamentos que o Senhor teria dito que não comesse do fruto da árvore. Então, por isso que Jó está dizendo: em momento nenhum eu me escondi, em momento nenhum eu vi motivos para me esconder da presença do Senhor. Ou seja, eu sempre mostrava, eu sempre confessava os meus erros diante do Senhor. Que coisa maravilhosa o Senhor nos ensina e o Senhor nos mostra na sua palavra e nesse grande ensinamento de Jó. E o que nós podemos aprender? Que ele era um homem que se derramava na presença do Senhor, era um homem que estava sempre na presença de Deus, era um homem que não escondia seus erros e suas falhas, porque as pessoas iam dizer: você está vendo o comportamento dele, que se diz homem de Deus, você está vendo as falhas dele? Porque antes Jó se preocupava em mostrar quem ele era para Deus e não quem era ele para as pessoas. Porque se ele era um homem perfeito, se nós formos um homem perfeito diante do Senhor, não perfeito porque ninguém é perfeito, perfeito só o Senhor Deus, mas se nós temos a nossa vida conectada com Deus, nossa vida andando de acordo com a vontade de Deus, com certeza nós estaremos agradando ao Senhor. E Jesus, a palavra de Deus, nós vemos muitas passagens, algumas passagens sobre hipocrisia. Então já estava falando o que aqui, já estava falando de ser hipócrita. O que é ser hipócrita? Hipócrita é falsidade, uma pessoa que é falsa, dissimulada, finge ter ideias e sentimentos que a pessoa na verdade não possui. Ou seja, o hipócrita é aquela pessoa que quer aparecer diante dos outros, é aquela pessoa que quer mostrar o que ela não é diante de Deus. Isso é um risco que cada um corre, cada um de nós corremos quando nós não estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus. Então nós temos que ter cuidado com isso. Eu não posso parecer para as pessoas o que eu não pareço diante de Deus, porque eu estou sendo hipócrita, eu estou enganando a quem? A mim mesmo, porque Deus sabe todas as coisas, Deus sonda mentes e corações e Ele sabe quais as nossas intenções. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Não posso parecer para as pessoas aquilo que eu não sou, aquilo que na verdade eu não sou. Então muitas pessoas tentam aparecer para as pessoas bonzinhos, santos homens de Deus, pessoas que oram, que buscam, mas nós não precisamos disso, porque Deus diz que a essas pessoas elas já receberam a sua própria recompensa, que é uma recompensa muito pequena, que é ser reconhecidas pelos homens. Não busque ser reconhecido pelos homens mentindo, sendo hipócrita. E também diz que hipócrita ele não é sincero, mas acha que é. É aquele tipo de pessoa que diz: olha, quando eu quero dizer uma coisa eu digo, quando eu quero fazer uma coisa eu faço, mas na verdade essa pessoa não é assim. Ela quer achar que é a mais sincera, porque em primeiro lugar ela não confessa a Deus os seus erros, ela não reconhece suas falhas, ela não reconhece os seus defeitos, ela só vê os defeitos das outras pessoas e ela parece ser perfeita em tudo. Aí está mais uma característica de uma pessoa que é hipócrita. De dizer uma coisa e fazer outra. E se a hipocrisia ela tem dois níveis. Primeiro é dizer uma coisa e fazer outra. É a pessoa dizer: olha, eu sou um homem de oração, mas na verdade no meu íntimo Deus vê que eu não vivo orando.
Deus vê que eu não vivo de joelhos, Deus vê que eu não vivo tendo uma vida devocional com Ele, mas diante das pessoas eu digo que eu vivo em constante oração e em busca da palavra, mas Deus sabe minha mente e o meu coração. Então isso aí é a primeiro nível, é você dizer uma coisa e fazer outra. O segundo nível é quando dizemos uma coisa e fazemos outras e nos empenhamos em fazer com que os outros acreditem que realmente nós fazemos isso ou somos isso que nós dizemos que fazemos. Mais uma coisa perigosa, porque Deus sabe tudo sobre nós, Ele nos sonda, porque Ele é onisciente. Então há mais um cuidado para nossas vidas nessa questão de não ser hipócrita, de estar sempre na presença do Senhor, confessando nossos erros, nossas falhas e mostrando para realmente quem nós somos diante de Deus, porque consequentemente diante dos homens nós estaremos falando a verdade. A palavra de Deus diz o seguinte: portanto, a hipocrisia é isso, fingir falsidade, mentir ou deslealdade, dizer que é santo e depois praticar a hipocrisia, está enganando a si mesmo. Como eu já falei anteriormente, quando eu digo uma coisa para as outras pessoas, eu aparento uma coisa que eu não sou diante de Deus, eu estou enganando a mim mesmo. Eu não estou enganando ao meu próximo, a meus irmãos, eu não estou enganando a meus amigos, a minha família, não. Eu estou enganando a mim mesmo, porque Deus está vendo exatamente quem eu sou em minhas práticas diante dele. Então, muito cuidado com isso. Alguns versículos sobre a hipocrisia na palavra de Deus. Essas pessoas hipócritas, elas são retiradas do reino de Deus. Veja porque Deus diz que os hipócritas também não herdarão o reino dos céus. Veja o que a palavra de Deus diz: o Filho do Homem enviará os seus anjos e eles tirarão do seu reino tudo o que faz cair no pecado e todos os que praticam o mal. Mateus 13:41. Ou seja, Deus retirará, os próprios anjos do Senhor retirará essas pessoas do reino de Deus, não terão parte com o Senhor. Segundo ponto, não enxergam seus problemas, não enxergam seus próprios problemas, elas só veem as falhas e os defeitos dos outros, mas elas parecem que são perfeitas. A palavra de Deus diz o seguinte: hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Mateus 7:5. Ou seja, pare de olhar para os outros, olhe para si primeiro. Eu devo olhar para dentro de mim. Quem realmente Luciano é? O que eu faço? O que eu tenho feito na presença do Senhor? Eu tenho sido obediente ao Senhor? Eu tenho sido verdadeiro? Eu estou aqui pregando, mas eu estou vivendo isso? Então é necessário fazer uma autoanálise em nós mesmos e ver se realmente nós estamos vivendo e fazendo a vontade do Senhor. Porque os hipócritas não herdarão o reino dos céus. Terceiro ponto, não merece confiança. Uma pessoa hipócrita, ela não merece confiança, porque diz que uma das características dela é ser falsa e mentirosa. Então diz o seguinte, a palavra de Deus: como o dente estragado ou pé deslocado é a confiança no hipócrita na hora da dificuldade. Provérbios 25:19. Uma pessoa que não merece confiança, comparando o quê? A um dente estragado ou a um pé deslocado, ou seja, um pé que não está firmado, a qualquer momento pode falhar ou cair. Então o Senhor Jesus, o Senhor Deus na sua palavra também em Provérbios 25:19, ele nos mostra isso, para que nós tenhamos cuidado com as nossas atitudes diante do Senhor. A pessoa hipócrita, ela não merece confiança. Quarto ponto, penúltimo ponto, contamina e cresce como fermento. Nesse tempo, Jesus começou a falar, primeiramente aos seus discípulos, dizendo: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Lucas 12:1. Os fariseus, eles se achavam melhores, eles se achavam homens de Deus, até porque ele diz: olha, Senhor, tu tá vendo esse escriba hipócrita, né? Porque eles oravam nas praças, eles oravam para que as pessoas ouvissem, eles gritavam para chamar a atenção das outras pessoas, mas infelizmente seus corações não estavam de acordo com a vontade de Deus. Então por isso que os fariseus, eles eram pessoas hipócritas, e nós sabemos que tem uma passagem que a palavra do Senhor diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Eu não relembro agora qual é o livro e quais são
qual é o capítulo e os versículos, mas nós sabemos que tem essa passagem, eu creio que é em Mateus, que fala: ai de vós, escribas e acho que é em Lucas. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que é onde Jesus alerta muito bem as características de pessoas que são hipócritas, de pessoas que são erradas, falsas diante do Senhor. E para terminar, nosso último ponto está em fuja e previna-se da hipocrisia. Portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. 1 Pedro 2:1. Ou seja, o Senhor Deus diz: fuja da hipocrisia, fuja das coisas que não agradam a Ele, fuja dos erros, das coisas da mentira, da falsidade, de tentar aparecer aquilo que você não é. Seja realmente um homem e mulher de Deus, pessoas tementes ao Senhor. Quando eu digo homens, não se refere só a homem, não, refere-se a mulher também, porque existem muitas mulheres que elas não são verdadeiras, não vivem realmente o santo evangelho e também não são mulheres de Deus. Pelo comportamento, muitas vezes você vê fotos de mulheres que se dizem evangélicas que não tem nada a ver. É uma coisa ridícula. Então a pessoa está sendo hipócrita diante do Senhor e tentando parecer para as outras pessoas que é uma pessoa, uma mulher de Deus ou um homem de Deus. Então é necessário ter cuidado com as nossas atitudes, com o que nós estamos fazendo na presença do Senhor, porque Ele sabe todas as coisas, Ele é aquele que sonda mentes e corações. Então que com essa palavra maravilhosa e esse ensinamento de Jó, nós possamos estar no centro da vontade do Senhor sempre, porque Ele é Deus e é o Todo-Poderoso. Então nós devemos orar ao Senhor para que nós sejamos homens verdadeiros e não hipócritas na presença dEle, e que nós realmente possamos testemunhar o que nós possamos, vamos dizer assim, certificar, podemos assim ser verdadeiros naquilo que nós testemunhamos na presença do Senhor. E Jó era esse homem, ele não temia, ele não estava nem aí para a opinião das pessoas, porque nós sabemos que Jó sempre orava ao Senhor, pedia perdão, mesmo no meio, diante de tanta dificuldade, que nesse capítulo 31 do livro de Jó, nós sabemos que ele já vinha passando por muitas dificuldades, por muitas lutas, pela doença, cheio de tumores, mas ele não saía da presença do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e tenhamos um santo dia na paz do Senhor Jesus, e que essa palavra possa tocar o seu coração, como tocou o meu coração, e que nós possamos assim fazer uma autoanálise e ver se nós não temos alguma dessas características do hipócrita. E tenhamos cuidado, porque o Senhor está sempre nos vigiando. Toda a glória e todo louvor seja dado a Ele para sempre. Amém.